Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo Características dos micro-organismos. Vamos relembrar os micro-organismos que nós vimos nas últimas aulas? Eles são classificados em diferentes grupos: bactérias, protozoários, fungos, vírus e algas. De acordo com isso, vamos aqui dar uma relembrada nas características que definem cada um desses grupos. Veja lá, aquele que não tem membrana envolvendo seu material genético e quando se multiplicam, formam grupos chamados colônias, são as bactérias. Encontrados na forma macroscópica, como orelha de pau, e na forma microscópica, como as leveduras, são os fungos. Embora sejam considerados micro-organismos, não são organizados em células, os vírus. Muitas têm clorofila nos cloroplastos, estruturas que permitem realizar a fotossíntese, as algas. Vale lembrar aqui que as algas são as responsáveis pela maior parte da produção do ar oxigênio para os seres vivos que precisam dele para respirar, ok? Os seres unicelulares com material genético envolto por núcleo, que tem como exemplo as amebas, os protozoários. Então nós vimos aqui que protozoários e bactérias são seres unicelulares. Vamos aqui ver essa tabelinha aqui. Preencha o quadro a seguir com os nomes dos grupos encontrados nas atividades anterior de acordo com as características. Então nós só vamos ver aqui de acordo com a característica os grupos dos micro-organismos, ok? Então veja, aqueles são representantes acelulares, ou seja, que não têm células, são os vírus. Apenas representantes unicelulares, que têm apenas uma célula, bactérias e protozoários. Representantes unicelulares e pluricelulares, algas e fungos, ok? Então isso é importante para vocês não esquecerem desta tabelinha aqui. Vamos então ao nosso livro, na seção Mão na Massa, e praticar o que nós estudamos até aqui. Veja lá, com exceção dos vírus, os demais micro-organismos têm célula. Qual é a característica em comum que a maioria dos micro-organismos apresentam quanto ao número de células? Eles são quê? Seres unicelulares, formados apenas por uma única célula. Então vamos escrever aqui. Número 1, eles são seres unicelulares ou seja, formados por apenas uma célula, ok? Exercício número 2. Veja aqui. Observe as imagens a seguir, que exemplificam diferentes seres vivos, e circule os que representam os seres unicelulares. São aqueles que têm uma célula. Então, qual que nós devemos circular aqui? A ameba nós devemos circular? Sim. A árvore nós devemos circular?
Não. A bactéria nós devemos circular? Sim. O ser humano? Não, de forma alguma. Uma alga? Sim, elas podem ser uni ou pluri. O cachorro? Não, também, de forma alguma. O pato? Não, também. E o paramécio? Sim. Então aqui nós vamos circular apenas aqueles seres vivos que representam seres unicelulares. Vejam bem, circule aqui a ameba, tá vendo a mãozinha do mouse? A bactéria, aqui embaixo a alga e aqui o paramécio. Esses 4, ok? E por fim, vamos ao exercício número 3. Assinale com X as frases que apresentam informações corretas a respeito das células dos micro-organismos. As células dos fungos apresentam uma organela chamada cloroplasto. Os fungos apresentam aquela cor esverdeada para fazer a fotossíntese? Não, então nós não vamos marcar X aqui. Na célula das bactérias não há uma estrutura envolvendo material genético. Verdadeiro, vamos marcar um X. A célula dos protozoários abriga uma estrutura chamada núcleo. Aqui está correto também, marque um X. Diferentemente das bactérias, os protozoários têm o núcleo. Na célula das algas microscópicas verdes, há um pigmento verde chamado clorofila. Perfeito, está certo também, porque as células fazem parte e auxiliam e muito, né? No processo da fotossíntese para a produção do ar oxigênio. Então veja, fizemos X em 3 afirmações corretas. A segunda, a terceira e a quarta, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui após praticar um pouco daquilo que nós estudamos, que nós vimos sobre os grupos dos micro-organismos que nós estudamos até aqui. Lembrando aí a divisão desses grupos, ou seja, ele está dividido em os micro-organismos, fungos, protozoários, bactérias, algas e acho que eu esqueci de um aqui. Eu falei bactérias, fungos, vamos voltar aqui para a prof não esquecer de nenhum. Vamos só falar juntos aqui, ó. São lá, como tem aqui, ó, bactérias, protozoários, algas e fungos que nós estudamos, certo? Então eu não tinha esquecido, para não ficar. E os vírus, né? Foi o vírus que faltou. É porque o vírus é aquele ser acelular, que não tem célula, mas ele também é um ser microscópico. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Nos vemos em breve em mais uma aula de ciências. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau.